gostaria muito de agradecer a presença de vocês, colocar que nós vamos hoje apresentar uma forma um pouquinho diferente, né? Uma atividade um pouquinho diferente, que nós estamos denominando como matemática em casa, né? Exatamente, gente. É essa a ideia. Começar a identificar dentro de casa ou construir algumas coisas dentro de casa, já que a gente está nesse momento de isolamento social, relacionadas às nossas aulas, às habilidades que estão sendo desenvolvidas nas aulas de matemática, certo? Isso aí. Então, como que é, o que que vai ser e como que vai funcionar, né? Então, é uma missão onde os estudantes deverão encontrar dentro de casa, né, elementos ou situações relacionadas às habilidades da semana. Então, nós vamos trabalhar 3 semanas aí com essa atividade, são 3 habilidades, nós vamos explicar um pouquinho aí. O que que vai ser essa atividade do matemática em casa, né? Pode pôr na tela para eles, diretor. Então, é uma atividade opcional, onde os estudantes, juntamente com os seus professores, irão se inscrever. Tem esse link aí, vocês podem utilizar, ou o QR Code também dá para vocês conseguirem entrar no link. Dentro desse link, vocês vão ter a inscrição e tem todas as orientações, todas as regras que eu vou estar explicando hoje, tem lá para vocês também. Como que vai funcionar? Então, vocês vão ter que tirar fotos, né, imagens, produzirem essas imagens e deverão ser postadas no Instagram. Marcando quem? A página agora oficial, né? O nosso Centro de Mídias, parte de matemática, aí, o CMSP, underline matemática, MAT, e você tem que também marcar, né? Colocar lá as hashtags eu no CMSP, e também, né, o CMSP, Ale. Exatamente, gente. Então, assim, e aí tem aquela situação. Ah, mas eu não tenho Instagram, eu não tenho como montar. Gente, não tem problema, tá bom? Pode usar o do professor, ou da escola, de repente a escola já tem. Cria um para a equipe, tem um coleguinha que tem. Então, isso não seria um impedimento para participar. Isso mesmo, né? Então, a ideia é vocês ou criarem, ou utilizar um que vocês já possuem. A questão é um por equipe. Tem que ter, no caso, aí um Instagram por equipe para fazer essas publicações. Então, por exemplo, eu e a Lê, nós estamos numa equipe. Isso. Tem que ser um no Instagram. Uso dela ou o meu, ou cria um para os dois, né, Ale? Sim, ou, de repente, os dois vão utilizar o da escola, até porque... O do centro, né? Do centro, no nosso caso do centro, no nosso caso é do centro de mídias. Até porque, no caso de vocês, tem o acompanhamento de um professor, correto? A ideia é essa, até para poder ajudar nesse movimento das postagens de vocês. Beleza. Então, como que vai ser aí? Pode pôr na tela para eles, diretor. Então, os estudantes, juntamente com os professores, então deverão formar equipes para realizar as missões destinadas durante a aula de matemática e deverão divulgar através de foto no Instagram. Então, hoje, por exemplo, vai ter uma atividade aí, uma habilidade, vocês têm que ir lá, tirar uma foto, produzir, achar em casa, localizar ou tentar refazer alguma coisa que nós fizemos aqui, né, Ale? Exatamente. E lembrando que necessariamente não é só uma habilidade por semana, não, tá? Tem semana que pode ter mais de uma habilidade, não, mais de uma missão. Isso mesmo, né? Pode pôr de novo para eles na tela. Então, as missões serão relacionadas à habilidade da semana. Serão 3 semanas, porque nós vamos trabalhar 3 habilidades, né? Então, foi selecionadas 3 habilidades para esse período. Então, quem pode participar? Todos os anos finais, aí, todas as séries dos anos finais podem participar. Ou seja, do 6º ao 9º ano, todos os alunos, junto com os seus colegas, à distância e professores. Isso mesmo. E claro, E né? deixando claro, não é obrigatório, certo? A gente gostaria muito que todos participassem, mas a gente precisa deixar muito claro isso. Não é obrigatório. Isso mesmo. E claro, para toda competição, disputa aí, né, Ale? Isso. Nós temos regras, né? Até porque, assim, com regra já vira bagunça. Imagina sem regra, né? Então, temos algumas regras aí, nós gostaríamos de apresentar para vocês, que são as seguintes. Então, a primeira regrinha, né? Os alunos deverão, então, montar uma equipe à distância e se inscrever através do link aí, no caso, o QR Code que vocês estão vendo, e pode existir mais de uma equipe por escola. Então, por exemplo, se eu
não quero formar uma equipe com a Lê, eu formo uma equipe com outra pessoa, né, Ale? Sim, de repente você pode formar com a professora de artes, a Fernanda, né? Sim. Porque daí é aquela história. E um professor, ele pode ter mais de uma equipe, na verdade, não é essa a ideia? Sim. Então, de repente, assim, o Jonas, eu e ele chega uma hora que assim, que a gente fica meio cansadinho um da cara do outro, entendeu? Então, de repente, ele pode ir lá com a professora Fernanda e eu vou com a professora Janaína. Pode ser, Não é? pode ser, uma boa. E aí a segunda regrinha, então, pode construir, construir um Instagram com o nome da equipe ou ter acesso por parte de algum integrante da equipe ou da escola ou do professor também, vocês podem utilizar, o que for mais fácil aí para vocês. Então, essas postagens têm que ser realizadas por no caso aí, Instagram. Uma pessoa tem que fazer essas postagens. Então, por exemplo, eu e a Lê estamos numa equipe, ela vai ser responsável por fazer essas postagens. Eu vou pegar as imagens que eu produzo em casa e vou encaminhar para ela. Exatamente. Aí ele encaminha para mim, eu faço a postagem seguindo todas as orientações que vocês verão, que tem orientações até para identificação das imagens, para que a gente possa também, lá no Insta da Matemática, do Centro de Mídias, identificar quem são vocês por trás daquela imagem, certo, Jonas? Isso mesmo, seria basicamente essa a ideia. E aí, continuando de como que toda competição tem pontuação, né? Tem, essa é a ideia. Então, nós temos que pontuar de algumas formas. Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, cada sessão, né? Cada semana, desculpa. Cada semana serão apresentadas missões para vocês. Então, terá uma ou mais missões, em que cada uma, né, corresponderá a um valor de 100 pontos. Ou seja, cada missão corresponde a 100 pontos. Pode valer, no máximo, 100 pontos, porque pode ser menos. Isso mesmo. Então, corresponde aí no máximo a 100 pontos, considerando que a tarefa seja completa. Como que vai ser essa divisão de pontuação, né? Então, o professor deverá identificar os seguintes níveis de pontuação. Então, ele tem que ver lá, todos os alunos ali, ó, todos os alunos entregaram uma imagem, entregou a foto, 100%, 100 pontos. Todos os alunos da equipe. Então, se a equipe é formada por 5 pessoas, os 100% são postagens, pelo menos 5 postagens, que é uma postagem por cada integrante da equipe. Isso mesmo. Aí, por exemplo, 5 integrantes, né? 5 pessoas na equipe, uma não entregou. Basicamente, você vai ter 80% aí de pessoas que participaram, que fizeram. E aí tem uma pontuação menor. Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, 80 pontos corresponde entre 100 e 80% dos alunos que entregaram, né, que conseguiu fazer esse post. 50 pontos entre 80% e 50% dessa entrega, e tiver menos que 50%, 30 pontos. Só que tem um jeitinho mais fácil de fazer isso, né, Ale? Sim. Os professores eles vão receber, assim que vocês fizerem a inscrição lá com o e-mail de vocês, no e-mail que vocês se inscreverem, eles vão receber uma planilha mais fácil para preencher. Sim, que é exatamente para poder facilitar esse processo. Mas para onde essa planilha será enviada? Para o endereço de e-mail que estiver na inscrição. E como a equipe precisa ter um professor acompanhando, é o e-mail do professor. Isso mesmo, né? Então, aí, continuando essa regrinha 3, então, cada estudante, né, da equipe deverá identificar ou construir. Você pode construir, fazer, né, dentro de casa uma situação relacionada à habilidade da semana. Então, você pode ir lá, construir, desenvolver, fotografar ou identificar, né, Ale? Exatamente. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Em algumas será construir, algumas missões. E detalhe, construo eu dentro da minha casa, sem precisar sair para comprar nada, entendeu? Então, são atividades simples, que não requerem nenhuma locomoção dos alunos nesse sentido. Então, nenhum material específico, nenhum material específico. Então, alguns construir, de repente, alguns apenas identificar, comparar, correto? Isso. Beleza, continuando aí, então, a regrinha a 3C. Então, como que deve ser feito esse post? Então, o responsável por esse Instagram, né, que vai fazer essa postagem, então, ele tem que marcar a página do Centro de Mídias Matemática, ele tem que colocar o nome da escola, colocar o nome do aluno que tirou a foto, né, quem foi que fez essa foto, o nome do professor responsável, a habilidade que está relacionando, né, qual semana
que vocês estão relacionando essa habilidade. E, claro, usar as nossas hashtags. A eu no CMSP e CMSP, Ale. Exato. E a importância de marcar a página, gente, que é até mais fácil para nós podermos localizar as atividades que vocês estão, né, as fotos das missões que vocês estão desenvolvendo na residência de vocês. Isso mesmo. O Instagram que for fazer essas publicações, pode pôr na tela para eles têm que seguir, então, a página do Centro de Mídias. Então, de Centro de Mídias Matemática. Então, eles têm que seguir essa página, que é para a gente conseguir localizar um pouquinho mais fácil. Quem ficará responsável pela pontuação será o professor. Então, o professor responsável pela equipe receberá no e-mail indicado. Então, vocês, na hora que fizerem a inscrição, vai estar lá um espaço para vocês colocarem o e-mail de vocês. Vocês vão receber nesse e-mail uma planilha para vocês colocarem a pontuação. E lá naquela planilha vocês colocam número de alunos que estão participando, número de postagens, nome da escola, diretoria. Tem um processo bem simples aí para vocês fazerem essa avaliação. Que é preenchimento apenas, né? Isso, vai ser basicamente um preenchimento, Sim. né? E essa planilha, né, como nós temos, infelizmente, prazo, né, Ale? Nós temos que concluir essa atividade. Porque, na verdade, o prazo é para eles concluírem a deles e a gente começar a nossa. É, basicamente isso. Então, pode pôr na tela a regrinha 6. Então, essa planilha deverá ser preenchida e devolvida no mesmo endereço que vocês receberem. E no caso, até o dia 9/10, às 15 horas, né, Ale? Exato. E tomar cuidado para não perder nem a data, nem o horário. Isso mesmo. Então, até essa data e horário, né, vocês entregam para a gente essa planilha, que aí nós vamos começar a fazer a nossa devolutiva aí, nós vamos ver essa avaliação, né, Ale? Exatamente. Na regrinha 7, pode pôr na tela para eles, então as equipes que entregarem fora do prazo, né, nós infelizmente temos que colocar essa regra, estarão automaticamente desclassificadas. Temos que cumprir, infelizmente, esse prazo. Sim, por isso que eu falei para tomar cuidado para não perder nem a data, nem o horário. Isso. É de responsabilidade, então, do professor registrar essa avaliação. Então, o professor lá coloca esses números, né, esses dados e a lisura do processo para a pontuação de cada equipe. E será, então, realizada uma apuração após isso, né, nas notas ao término, né, dessa atividade. Caso os itens acima não sejam cumpridos, a equipe, infelizmente, também estará automaticamente desclassificada, Ale. Sim, porque a gente precisa desses parâmetros, dessas regras, né, até para que esse processo funcione. Mais uma vez, eu vou frisar, não é obrigatório. Nossa ideia é que a maior quantidade possível de alunos e professores participem desse processo. Por quê? Qual que é a ideia? É exatamente tentar diminuir essa distância entre a gente que está do lado de cá e vocês que estão aí do outro lado. Uma forma de nós conhecermos um pouco mais vocês e os trabalhos que vocês desenvolvem dentro de casa, né, quanto alunos. Divulgar, né, Ale? Divulgar também, divulgar vocês, a turma de vocês, o professor, a escola. É uma forma de divulgação. E é um pouquinho dessa relação que a gente está querendo. Beleza? Isso mesmo. Então, dentro desse link, né, que vocês observarem, que vocês virem, né, vocês vão ter lá a inscrição. Dentro dessa inscrição vai estar todo o regulamento, vocês podem ler lá. E dentro disso, vocês fazem a inscrição, que no caso é opcional, né, Ale? Exatamente. E aí todo aquele cuidado também, colocar o e-mail direitinho para poder receber a planilha, receber todas as orientações e as regras, né? Identificar bem o underline, o traço, porque são coisas que às vezes confundem nos endereços de e-mail, né, Jonas? Isso mesmo, é verdade. Ó, vai aparecer para vocês o desafio. Primeiro desafio. A equipe vai montar o logo da equipe utilizando apenas figuras geométricas, certo? Quadriláteros, triângulos e círculos. Esse daí é o exemplo do meu logo para o 8º ano. Então, esse daí é o meu logo. A Alessandra ama matemática com as minhas figuras geométricas.